Olá, que alegria estar com você. Eu estou iniciando um projeto, o nome do projeto é PIM, P-I-M, por uma igreja missionária. E dentro desse projeto, uma das propostas é justamente essa, ter um momento de estudo na Palavra de Deus. E o texto bíblico adotado para o nosso estudo é justamente a primeira carta do apóstolo Pedro. E hoje, de maneira bem especial, eu quero meditar com você no versículo 1 da primeira carta de Pedro. E o versículo 1 da primeira carta de Pedro diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro. Quem foi Pedro? Pedro era pescador e, conforme o relato que nós vemos lá em Lucas, capítulo 5, versículo 3, ele possuía o seu próprio barco. Seu nome era Simão e, às vezes, na Bíblia, aparece como Simeão, conforme Atos 15, 14 e 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, que escreve a primeira carta, Pedro, ele era filho de Jonas. Ele nasceu numa cidade chamada Betsaida, conforme nós podemos ver lá em João, capítulo 1, versículo 42 e 44. Era uma cidade que ficava no lado do lago de Genezaré. Claro que essa posição ela não pode ser estabelecida com muita certeza. Simão Pedro, ele acabou se estabelecendo numa cidade chamada Cafarnaum, aonde ele vivia com a sua sogra, conforme relatos lá do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 14, e também Lucas, capítulo 4, versículo 38. Pedro, ele foi chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para ser um dos 12 discípulos e Jesus, um dos 12 apóstolos. Nós vemos esse relato lá em Mateus 4, 18, Marcos 1, versículo 16. Certa vez, após Jesus ter então feito uma pesquisa de opinião, ele disse: quem o povo diz que eu sou? Aí, claro, como eram 12 discípulos, né, cada um talvez ouviu o povo falando alguma coisa sobre Jesus, e eles começaram a responder: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, outros dizem que o Senhor é Elias. Tá bom, essa é a opinião popular. Mas e vocês? Perguntou Jesus, e vocês? Quem vocês, que já estão comigo aí há algum tempo, quem vocês dizem que eu sou? Ao que Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a confissão na qual a igreja está fundamentada. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro, claro, naquele momento Jesus então disse que a confissão de Pedro era tão firme como era uma rocha. E por isso então o nome de Pedro, ele também significa justamente rocha. Bem, voltando aí, falando mais algumas coisas sobre Pedro, porque o texto da carta de Pedro começa: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Clemente de Alexandria, ele escreveu que Pedro era casado e que Pedro tinha filhos. De acordo com a tradição, a mulher de Pedro sofreu martírio. Bem, ao que diz respeito a estes fatos, a literatura antiga que chegou até nós ela é bastante silenciosa. Pedro, assim como muitos dos seus contemporâneos da sua época, contemporâneos judeus, ele e o seu irmão André, eles foram atraídos pela pregação de João Batista, que pregava a penitência. E ele, então, Pedro, apareceu com o seu irmão André entre os associados de João lá em Betânia, na margem oriental do Rio Jordão. E quando o Sinédrio, então, pela segunda vez, havia enviado mensageiros a João Batista, João Batista então apontou para Jesus, que estava passando, e João Batista então diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem,
Naquele momento nós vemos então André e outro discípulo seguindo Jesus. Permaneceram com Jesus cerca de um dia. E mais tarde, quando André encontrou o seu irmão Simão, André disse para Simão: encontramos o Messias. E ele, então, André, trouxe Simão até Jesus. E Jesus então diz para ele: tu és Simão, filho de Jonas? Ou tu és Simão, filho de João? Tu és Simão? Tu serás chamado Cefas, que foi interpretado como Pedro. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42. Bem, de acordo com o Evangelho, já neste primeiro encontro, Jesus ele anuncia a mudança de nome de Simão para Cefas, Kefas, em aramaico, Kifa, rocha, que é traduzido por Petrus, latim Petrus, pedra, rocha. Mais tarde, no momento do seu chamado definitivo para o apostolado com os outros 11 apóstolos, Jesus então realmente deu o nome de Simão Cefas, Petrus, lá em Mateus 16, 18, mediante a confissão. Os evangelistas, eles quase sempre combinam dois nomes, enquanto que Paulo usa o nome Cefas, lá em 1 Coríntios 15, 5. Daí nós vemos então o primeiro encontro de Pedro e os outros discípulos com Jesus, e claro, eles permaneceram com Jesus por algum tempo. Depois o acompanharam para a Galileia, lá nas bodas de Caná, onde Jesus faz o seu primeiro milagre, a transformação de água em vinho. Eles acompanham Jesus também pela Judéia, Jerusalém, através da Samaria e voltam para a Galileia. Esses relatos estão lá no Evangelho de João, capítulo 2 até o capítulo 4. Então, aqui Pedro retomou a sua profissão de pescador durante um curto período de tempo. Mas logo, ele recebeu um convite definitivo de Jesus para se tornar um dos discípulos. Jesus então foi ao encontro e falou: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Bem, na mesma ocasião, os filhos de Zebedeu foram chamados. Nós vemos lá em Mateus 4, 18 a 22, Marcos 1, 16 a 20, Lucas 5, 1 a 11. E daí em diante, desse momento em diante, Pedro se manteve sempre perto de Jesus. Um pouco mais tarde, Jesus escolheu os 12 discípulos para que ficassem com ele, e ele, claro, os enviaria para pregar. Está lá em Marcos, capítulo 3, versículo 14. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Nós já sabemos algumas coisas sobre Pedro. Agora nós precisamos olhar ali para a expressão apóstolo de Jesus Cristo. O que significa um apóstolo? Bem, apóstolo significa um delegado, apóstolo significa um representante, apóstolo significa um mensageiro. Apóstolo é alguém enviado com ordens. Apóstolo é um termo técnico e convencionalmente usado para indicar os 12 escolhidos por Jesus, que lhe seguiram durante a sua vida, conforme Lucas 6, 13 a 14. E também, claro, há algumas ressalvas, como nós vemos lá em Romanos capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Ásia, Capadócia e Bitínia. Aos eleitos. Bem, quando Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele diz ali aos eleitos
ao chamar os destinatários desta primeira carta de eleitos, Pedro, ele não está, talvez, como alguns poderiam supor, sendo calvinista. Nada disso. Ele também não está falando nada sobre a questão da eleição ou da predestinação. A verdade é que Pedro está dizendo que o ser cristão, quando a pessoa se torna, ou pelo poder do Espírito Santo, é tornada cristã, ela já está eleita para algo. Ou seja, ela é eleita para perseguição e para fuga. O fato de, por serem cristãos, os levarem à fuga constante devido à perseguição, bem, isso não é motivo nenhum de tristeza, mas é um motivo de júbilo, de alegria. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E também o versículo 4, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Martinho Lutero, reformador da igreja, quando escreveu da liberdade cristã, ele compara o eleito a uma prostituta. E por que Lutero faz isso? Bem, ele faz isso dizendo que em si mesmo, o cristão não é nada. Ele só é alguma coisa, ele só tem dignidade em Jesus Cristo. E em Jesus ele tem uma dignidade máxima. E é justamente saber disso. Então, aos eleitos, ao saber que eles são alguma coisa por causa de Jesus, isso dá àqueles cristãos que são forasteiros, que são foragidos, muita alegria na tribulação. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aos eleitos que são forasteiros. Bem, ser forasteiro. Uma pessoa estranha num lugar estranho. Bem, não sei se você já viveu em algum lugar estranho no meio de pessoas estranhas. Mas se isso já aconteceu com você, você sabe que não é fácil. Não é fácil viver num lugar estranho no meio de pessoas estranhas. Bom, pode-se dizer que todo cristão, ele é um forasteiro. Afinal, ele está no mundo, mas ele é estranho a esse mundo. Ele é estranho a esse mundo e o mundo é estranho a ele, muitas vezes, por causa do pecado. Isso nós vemos lá em João 15, 19. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Da dispersão. São os israelitas dispersos entre as nações estrangeiras. São os cristãos espalhados pelo mundo. E eles são espalhados pelo mundo devido à perseguição. Era o Império Romano. Roma havia sido incendiada. Nero acusou os cristãos então se tornaram, como que se diz, inimigos do Estado, e eles então foram perseguidos, e assim eles precisaram então fugir, ser espalhados por essas regiões. O termo diáspora significa ao mesmo tempo semeadura, e aqui é que me chama a atenção, da dispersão, ou seja, provém ali do termo grego diaspeiren, semear, disseminar. Sendo assim, os filhos de Deus, os eleitos, os estranhos, num lugar estranho, eles não são nada mais, nada menos do que semente de Deus. Pedro vivenciou uma diáspora. A igreja, recém-iniciada em Jerusalém, ela se espalhou pela Samaria, até Antioquia.
Atos, capítulo 8 até o capítulo 11. Foi a semente que Deus germinou e cresceu. Sim, pela perseguição, a semente de Deus, os cristãos foram semeados, e essa semente semeada, ela cresceu, frutificou e produziu frutos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. No Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Bom, essa é a região, esse é o solo onde a semente de Deus foi semeada. Elas eram províncias romanas ali na Ásia Menor. Esses são nomes que abrangem então quase que por completo todo o território da Ásia Menor. Ponto é o mar, é a região leste da Ásia Menor, limitada lá pelo mar Euxino, Armênia, Capadócia, Galácia e Paflagônia. Aí nós temos o segundo ali, Galácia, de origem estrangeira, terra de Gales, é a região central da península da Ásia Menor. Ela então é cercada ao norte pela Bitínia e também pela Paflagônia, ao leste pelo Ponto e ao sul pela Capadócia e Licaônica, ao oeste pela Frígia. A terceira, Capadócia, é a província dos bons cavalos. Ela é cercada pelo Império de Roma, ao norte Ponto, ao oeste Armênia Menor, ao sul pela Cilícia e também Comagene, ao oeste pela Licaônia e Galácia. Aí nós temos ali a Ásia, a Ásia o Oriente, ou seja, é a própria Ásia proconsular, que inclui então a Mícia, Lídia, Frígia e também a Cária, correspondendo aproximadamente àquilo que nós conhecemos hoje como Turquia. Bitínia, bem, aí nós podemos dizer é um ímpeto violento. Uma província cercada pelo Mar Negro, Propontes, Mícia, Frígia, Galácia e também Paflagônia. Somente o extremo sul não foi citado aqui entre essas cidades. Bom, aí a gente também não sabe dizer o porquê. Carece aí de mais pesquisa, mas nós no momento não sabemos dizer o porquê. O que desperta a atenção é que essa carta de Pedro, ela foi justamente dirigida aos cristãos que eram ex-gentios. Eles eram ex-gentios. Lá no versículo 14, capítulo 1, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Também o versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então esses cristãos a quem Pedro agora escreve, eles eram ex-gentios. E se acredita que por serem ex-gentios, eles, por causa da perseguição, eles então haviam perdido a perspectiva que Deus de fato os havia resgatado e que Deus continuava com eles. E eles precisavam então entender, e é isso que Pedro faz. Pedro tem uma preocupação pastoral. É isso que Pedro então escreve, ele dizendo assim, olha, na perseguição, quando a gente é cristão, quando a gente é feito, é tornado cristão pelo poder do Espírito Santo, mediante o batismo, mediante a pregação da palavra, o ser cristão é ser eleito à perseguição e à fuga. Mas nessa perseguição e nessa fuga, nós não somos nada mais, nada menos do que sementes de Deus espalhadas nos lugares onde estamos para crescer, produzir muitos frutos. Havia muitos cristãos ali convertidos há pouco tempo entre eles. Nós vemos isso lá no capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. E esses ex-gentios, esses cristãos convertidos recentemente,
Eles estavam passando por muitos sofrimentos e também por muitas aflições. E justamente no meio desses sofrimentos e aflições, esses cristãos precisavam entender uma coisa. Eles eram sementes de Deus, espalhadas por Deus, com um objetivo: fazer com que o Evangelho fosse espalhado. Nós queremos continuar, eu desejo continuar com você esse estudo da carta do apóstolo Pedro. Deus abençoe a você e não se esqueça, você é uma semente de Deus aí onde você está. Não pense que onde você está é o pior lugar do mundo, nada disso. Você é uma semente de Deus, colocada aí, plantada aí, para crescer e produzir frutos. Oremos. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, obrigado por nos fazer ser a sua semente onde nós estamos. Que pelo poder do Espírito Santo possamos crescer e produzir muitos frutos, e que o teu amor e a tua misericórdia sejam conhecidos por todos aqueles que nos cercam. Em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus te abençoe. Até no próximo estudo. Forte abraço. Tchau, tchau.